Eu vou tentar, a primeira coisa aqui, me controlar e tentar falar com calma. Mas eu quero que todo mundo saiba que eu tô puro ódio aqui por dentro. Eu tô puro ódio. Porque perder é uma coisa. Agora o Cruzeiro não perdeu, não. Estão sabotando o Cruzeiro. Estão sabotando o Cruzeiro. Para mim hoje, esta é a melhor definição dessa derrota humilhante do Cruzeiro pro Mushuc Runa. Isso é uma sabotagem. Não tem condições de o Cruzeiro ter tido uma atuação tão ruim, tão ridícula, como teve hoje contra o Mushuc Runa. Perder, gente, faz parte do jogo, mas não correr, não se doar, não se entregar é uma vergonha, e a partir de hoje a minha paciência, ó, é zero. O Cruzeiro conseguiu ser dominado dentro de casa pelo Mushuc Runa. Não teve em 90 minutos de jogo um momento que o Cruzeiro foi melhor que o Mushuc Runa. Não teve um momento que o jogo foi equilibrado. O Mushuc Runa, eu tô repetindo várias vezes para vocês entenderem o que tá acontecendo com o Cruzeiro. O Mushuc Runa colocou o Cruzeiro na roda dentro do Mineirão. Falei que não ficar nervoso, não consigo. E você sabe o que me dá mais nojo, essa que é a palavra? Jogador andando dentro de campo, fingindo o que tá marcando. O adversário passa e o cara voltando, trotando, caindo no chão. No lance do gol, teve jogadores do Cruzeiro que teve duas oportunidades junto de Jesus, o Marlon, para chegar no cara e ficaram só olhando. Marlon caindo no chão, o William andando dentro de campo, Matheus Pereira não arrumando nada, o Eduardo você nem se jogou. O Romero, mal. Eu falei uma coisa aqui durante o jogo e eu repito, se fosse o time de 2022, campeão da Série B, aquele cambada de nego horroroso, era 3-0 pro Cruzeiro, fácil. Sabe por quê? Porque os caras tinham vontade, corriam. Uma prova viva disso é o próprio Mushuc Runa. O time é bom? Não é, gente. Mas os caras correm, se doam, se entregam. Agora eu nem sei, ô De Leon, pra que lado que eu tenho que direcionar a cobrança, porque pra mim tá errado em todos os níveis. Pô, o time do Cruzeiro é todo torto, o time do Cruzeiro é todo mal montado, é todo mal formulado, o departamento de futebol do Cruzeiro é uma vergonha, é uma coleção de vexames e erros, um atrás do outro. E o nosso presidente, o dono da SAF, o Pedrinho, ele tem que colocar a cabeça no lugar, avaliar isso tudo, falar menos e fazer mais. É o que tá precisando. Gente, escuta o que eu vou falar com vocês aqui mais uma vez. Esse Cruzeiro aí, ó, com esse futebol, que perde pra União, toma vareio pra Mushuc Runa. Esse time aí, com essa postura, do jeito que tá hoje, o Cruzeiro briga pra não cair. Briga pra não cair, esquece título, se continuar do jeito que tá. E eu não acredito, ó, De Leon, que uma conversa aqui, que um ajuste ali, vão resolver as coisas, não. O Cruzeiro precisa de uma mudança radical, em todos os níveis. Do faxineiro ao Pedro Lourenço. Senão a coisa vai desandar. O elenco do Cruzeiro é fraco. Esses jogadores aí, uma cambada de sem vergonha. A postura que os caras tiveram é um desrespeito. Eu me senti hoje desrespeitado como cruzeirense assistindo esse jogo entre Cruzeiro e Mushuc Runa. Então, ô Pedro Lourenço, primeira coisa que eu quero te perguntar, qual mais desgraça tem que acontecer com o Cruzeiro para você mudar o departamento de futebol? Porque perder a Sul-Americana não foi o suficiente, perder a vaga na Libertadores não foi o suficiente, perder a pré-temporada não foi o suficiente, perder o Campeonato Mineiro não foi o suficiente. O que mais? Pro Cruzeiro mudar os rumos? Mas quanto dinheiro, Pedrinho, você vai ter que rasgar para você manter esse departamento de futebol que gastou mais de 200 milhões de reais e não foi o suficiente? Vai ter que gastar mais 200, mais 300.
só corrigiu o Alexandre Matos e já corrigiu umas 3 vezes. Não, vou ensinar o Matos a trabalhar. Não, do jeito que o Matos faz assim, eu não faço. Não, nós erramos muito. O que mais tem que acontecer, gente? Agora eu tô preocupado e vou fechar aqui, porque eu não sei qual que é o maior problema do Cruzeiro. Eu não sei se hoje o problema é o Pedrinho, eu não sei se é o Matos, eu não sei se são os jogadores, eu não sei se é o Jardim, eu não sei se é todo mundo. Eu sei que tem uma parte nisso aí que não tem culpa de nada e que é a mais prejudicada, que é a torcida do Cruzeiro. Eu falo mais uma vez, do jeito que tá aí, é brigar pra não cair. É brigar pra não cair. E vamos lembrar aqui, tá? O próximo adversário do Cruzeiro brasileiro é o São Paulo fora de casa. Se com esse futebol nós fomos 2-1 pro Muxuca e Runa, joga assim contra o São Paulo. Joga assim contra o Flamengo. Joga assim contra o Corinthians. E com sinceridade, né? Eu tava ouvindo aí todos vocês e... jogo do São Paulo, Copa Sul-Americana, sequência no grupo e etc. Eu não consigo pensar aqui em nada além do vexame protagonizado pelo Cruzeiro, diante do Muxuca e Runa, depois de todo mundo criar uma expectativa, né, da derrota lá para o União, e o vexame do Cruzeiro, o pior é sempre o que está por vir, né? Sequência ruim atrás de sequência ruim, e tudo vai continuando como se tivesse tudo perfeito. O Cruzeiro, infelizmente, um clube gigantesco como o Cruzeiro, e hoje estão conseguindo transformar o Cruzeiro em um clube que se acostumou com derrota, com vexame, e nada mais acontece. Nada mais acontece. Jogadores, alguns, né, podem simplesmente evitar uma entrevista. Isso, inclusive, eu espero que a Conmebol multe o Cruzeiro, né, porque está no regulamento. Eles precisam falar na zona mista. Regulamento que o clube assinou, que concordou com os direitos de transmissão. E aí vem um ou outro que acaba colocando a cara, e isso é importante, porque tem que demonstrar, pelo menos, que tem sangue correndo nas veias dessa turma, né? Por mais que até isso a gente, às vezes, pode chegar a desconfiar, né? Porque você perdeu um jogo da forma como o Cruzeiro perdeu aqui, com todo respeito ao Muxuca e Runa, né? A gente vai transformando os adversários em Barcelona de Yamal, Rafinha e Lewandowski. Todo jogo é isso, e nada acontece. Então, eu fiz aquele desabafo inicial, mas eu separei aqui até alguns tópicos do que eu espero que aconteça no Cruzeiro nesse 10 de abril, quinta-feira. Primeiro, o Pedro Lourenço, como dono da SAF, se ele não pensa em mudar o departamento de futebol, que ele faça cobrança, e cobrança firme sobre esse departamento de futebol, que está entregando um resultado pífio com uma folha de 20 milhões de reais. Se a gente normalizar essa entrega do Cruzeiro, o elenco ele tem desequilíbrio, mas é um elenco para jogar muito mais do que isso, gente. É isso que a gente não pode normalizar, e é um elenco caro. 20 milhões de reais por mês. 240 milhões de reais ou 260 com 13º. É isso que esse futebol do Cruzeiro vai gastar ao longo de 2025. E quando o Leonardo Jardim aponta para o seguinte, em um resumo, a expectativa está muito alta para esse elenco que foi montado. Acho que isso é um sinal para a gente também, e concordo. Porque essa bolinha que está jogando aí, a expectativa é brigar para não cair, e olhe lá, né? Que perdendo para Muxuca e Runa, não chegando numa final de Campeonato Mineiro, até brigar para não cair é difícil, né? Esse futebol aí é de rebaixado com rodadas de antecedência. Então, se o Pedro Lourenço ele não quiser mudar o departamento de futebol, ele precisa cobrar, e cobrar muito.
Nesta quinta-feira, é reunião na toca para todo mundo. E outra, o torcedor, ele entende o Pedro investidor, dono do clube, pagando todas as dívidas, isso é um ponto importante, mas não é porque ele coloca muito dinheiro no Cruzeiro que ele pode sair fazendo tudo de qualquer jeito. Aí vem a questão da entrevista e todos os pontos, né? É preciso o Cruzeiro, a partir de agora, silêncio total, trabalhar para colocar esse Cruzeiro de volta ao seu devido lugar. Até agora, tirando ali uma presença na final da Copa Sul-Americana, a entrega não corresponde ao que foi colocado, ao dinheiro investido. Tá gastando e gastando errado, viu, Pedro? E isso aí é o seu departamento de futebol, que tem como chefe o Alexandre Matos, que é hoje o CEO do Cruzeiro, né? Responsável até mais do que o futebol. E esse departamento de futebol, que está lá no dia a dia na toca, que tem vários outros personagens, ele precisa identificar quem quer estar aqui de fato. Todo mundo quer estar aqui, véio, porque até pouco tempo era o Marlon curtindo postagenzinha do Grêmio, era o William dando letra lá em não sei o que, de evento, falando de internacional. Então vamos chegar tete a tete. Isso é fácil de identificar. Ou no dia a dia. Por que que os jogadores falam que estão treinando, que está trabalhando, que o ambiente é maravilhoso? Gente, clube que treina firme, que tem um elenco desse, que o ambiente é maravilhoso, a bola para na casinha, galera. A bola para na casinha. É conversa para boi dormir. Tem algo errado no Cruzeiro. Tem algo errado no Cruzeiro. E isso, quem trabalha lá dentro precisa identificar. Estão todos sendo muito bem pagos, né? Inclusive. Então, eles precisam identificar. É reunião todo mundo. Não é o Jardim faz reunião com o elenco. A diretoria faz reunião com o elenco. É todo mundo cara a cara. Oh, são homens, todos são homens, precisam estar tete a tete. Ó, eu não estou gostando disso, eu não gostei disso que você falou, eu estou me sentindo assim, eu não me sinto à vontade jogando assim. Precisa ser transparente. Essa turma toda, jogador, comissão técnica, funcionários, departamento de futebol, Pedro Lourenço, a partir do momento em que ele compra um clube, ele deve sim também satisfação ao seu torcedor. Então, todos esses processos precisam acontecer o mais rápido possível. Ou vamos ficar aí enxugando gelo, daqui a pouco sai o Jardim, vem outro. Aí avalia o elenco, aí daqui a pouco vai lá e gasta mais 100, 200 milhões e o Cruzeiro segue. Segue dando vexame. Segue dando vexame. Porque, para entregar isso aí, era melhor aquele time de 2020, 2021, que aí sim o torcedor não tinha expectativa nenhuma, né? Agora, a partir do momento em que se faz muito investimento, e o Cruzeiro continua com esses resultados pífios, se isso aí não significar uma mobilização geral nesta quinta-feira na toca, é sinal que é só o torcedor que quer tirar o Cruzeiro desse lugar e é quem menos tem poder, né? Infelizmente, porque o torcedor ele já cansou de tudo que vem acontecendo. Véio. E tem gente que está com desgosto, véio. Não aguenta mais. E não tem como você falar que a pessoa não tem razão, porque é um ciclo que virou vício. Perdemos, amanhã estamos lá na toca, todo mundo treinando, pega ali a minha jantinha ou janta na toca, vai embora e segue. Daqui a pouco tem uma postagem lá na rede social, a imagem do treino e assim vamos vivendo e os vexames vão sendo colecionados, vão parando aos montes. O Leonardo Jardim também precisa dar uma resposta. Não estou aqui já dizendo
que o Cruzeiro tem que mudar o técnico. Aliás, isso aí eu falei durante a semana. Na cadeia de saídas, o técnico hoje tem que ser o último, porque ninguém aguenta isso também mais. Ninguém aguenta. Ele já falou de forma muito clara, muito aberta, mas ele também precisa fazer o seguinte: com esses jogadores aí, não vamos corrigir a bola parada, mas ele está usando quase os mesmos, então vamos testar outros, né? Tem lá no Sub-20 alguns para testar também, não vão fazer, se fizer, vai ser essa mesma piada que está sendo entregue aí. Então, vamos dar uma mudada, né? Porque a defesa é o sistema todo. Estão jogando sempre os mesmos, né? Ou o mesmo esquema, com 2 volantes ali só. Vamos testar alguma coisa diferente, né? O Leonardo Jardim, ele precisa entender que esse elenco aí, ele teve tempo para estudar. Ele pediu um jogador, que foi o Wanderson, que hoje, inclusive, saiu com cara feia, né? Aí a gente volta naquilo lá. O Wanderson chegou agora e sai fazendo cara feia. Cadê o comando, gente? Vai acontecer o quê? Isso é outro ponto que precisa acontecer, né? E o Leonardo Jardim pediu um jogador só. Então, ele quando veio, ele sabia que era esse elenco. Faça diferente com essas peças. Porque a entrega também até agora está nível de todos aí que passaram ultimamente, né? Inclusive deve estar no mesmo patamar ali de Fernando Diniz. Então é um feito que você tem que fazer muita força para igualar. Então, Cruzeiro, que a quinta-feira, depois de uma derrota para o Mushuc Runa, signifique algo na Toca da Raposa 2 e silêncio de todo mundo. Ninguém quer ouvir neste momento jogador falando, técnico no Cruzeiro Cast, entrevista do Pedro Lourenço, Alexandre Matos, Paulo Pelaipe. Nenhum torcedor quer ouvir nada desse pessoal que não seja trabalho, trabalho, trabalho de boca fechada e dando resultado. Jogadores também. O Romero até falou sobre isso. A gente pode falar e tudo, mas em campo a gente não mostra, né? Então, feche a toca. Pare de ficar também dando letrinha, né? Que não sei o que repercutiu mal. Que jogador tem não sei o que. Aí sai esse monte de notícia aí, né? De desvio de foco. O foco do torcedor hoje tem que ser cobrar todo mundo. O Leonardo Jardim, repito, coloco numa cadeia abaixo. Depois jogadores e departamento de futebol é o primeiro alvo. Porque a entrega é ridícula para um time que gastou e vem gastando. Pedro Lourenço, acorde enquanto é tempo. Você é o dono, você que coloca o dinheiro, sabe onde o calo aperta. Cobre do seu departamento de futebol, ou então o Cruzeiro não vai sair do lugar. Valor!